Nós encerramos na semana passada o nosso estudo anterior acerca do Reino de Deus. E hoje nós vamos começar uma série que, na verdade, já havia começado em 2020, em fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia. Nós tínhamos programado que no ano 2020 nós faríamos uma série de estudo acerca do Ministério de Diaconato, para que na primeira assembleia deste ano nós pudéssemos escolher os diáconos da nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja extremamente nova, que foi plantada há não muito tempo. Agora em agosto nós vamos fazer oficialmente 3 anos apenas de uma igreja constituída. É óbvio que a plantação ela já iniciou muito tempo antes, porém como uma igreja formada, instituída, com todo aquele trâmite burocrático que é necessário no nosso país para se ter uma igreja com CNPJ, enfim, tudo aquilo que exige, nós estamos completando apenas 3 anos. E nesse processo, nós ainda não temos oficialmente escolhidos os diáconos da nossa igreja. Nós já aprendemos aqui, ao longo de vários estudos acerca da eclesiologia, da doutrina da igreja, que uma igreja bíblica ela possui 2 oficiais nesta organização eclesiástica, que são os pastores e os diáconos. Então, os pastores são aqueles que supervisionam a igreja em um sentido de instrução, de cuidado, de proteção, e os diáconos, nós veremos aqui ao longo dos estudos, são aqueles que auxiliam os pastores no serviço mais diretamente, para que os pastores se dediquem realmente à pregação da palavra e oração. Mas tudo isso nós vamos trabalhar aqui com calma. Então a ideia é nós termos essa série agora de estudos acerca do diácono, para que todos os membros da igreja possam estar cientes acerca da escolha que farão na próxima assembleia, de eleger estes homens da nossa igreja que estarão efetuando este papel de diáconos, de servos aqui no nosso meio de maneira formal, instituídos para isso. Tá? Então nós veremos aqui, biblicamente, todos os pré-requisitos, quais são de fato as funções. Nós veremos vários textos, todos os textos que tratam acerca deste ministério, dos diáconos. Nós veremos aqui texto a texto e vamos analisá-los juntos. E caso hajam dúvidas no decorrer do processo, vocês fiquem bem à vontade em estar perguntando. Até é bom que os estudos vieram para a quarta. Inicialmente, esses estudos estavam sendo feitos nos cultos de ceia. Agora nós temos a quarta, tem uma liberdade um pouco maior para nós debatermos e, se tiver dúvidas que apareçam, poder ser resolvidas imediatamente. Então, em busca de uma igreja realmente comprometida e fundamentada nas Escrituras, nós vamos começar aqui este ensino, visando juntos na Assembleia de 2022, podermos escolher de maneira bíblica este grupo de homens separados para este ofício que a Bíblia chama de diaconato. Ok? Então hoje nós vamos ver o início do ofício, quando que ele começou efetivamente na história. Nós veremos o texto onde os diáconos são instituídos de maneira formal pela primeira vez. É claro que este texto que nós veremos hoje não é um texto exaustivo sobre esse assunto. Nós temos outros textos que são, inclusive, mais completos, mais amplos de informação do que este, porém ele é muito importante porque ele marca esse início, esse começo na história. É a primeira vez que esse ofício aparece sendo instituído, há uma escolha e há um motivo por trás de tudo isso. Por que o ministério dos diáconos é, então, formalizado no contexto de uma igreja que estava iniciando, que estava nascendo. Então nós veremos aqui o início do ofício. Qual é o texto que nós veremos hoje? Atos 6. Atos capítulo 6, verso 1 a 7. Então se você tem aí a sua Bíblia, pode ir abrindo o texto. Se você não tem, você pode pegar lá no livreiro da igreja, temos várias Bíblias à disposição. Diferentemente do pastor Adriano, que estava usando aqui na quarta-feira a NVT, eu vou estar usando a Nova Almeida atualizada aqui como versão, tá? Atos capítulo 6, versos 1 a 7. Então vamos fazer a leitura do texto, acompanhe comigo. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, dentro desse texto, o que nós podemos observar aqui é que o diaconato ele se inicia por meio de uma necessidade, né? A igreja começou a crescer, houve ali uma necessidade naquele momento. E por conta desta necessidade, uma escolha é feita. E essa escolha destes homens que serviriam como diáconos, ela é realizada com base em alguns critérios que o texto aqui já nos apresenta. Então, o meu objetivo aqui, com essa primeira aula aqui sobre o tema, é entendermos qual é a necessidade que se apresentou aqui, o que é que apareceu ali na igreja que levou aos apóstolos ordenarem a escolha, a nomeação oficial e formal dos diáconos. Nós vamos ver também sobre a escolha, por quem foi feita essa escolha dos diáconos, quem é que foi lá e escolheu estes homens, e por fim, qual foi o critério. Qual o critério que eles utilizaram que levaram eles até esses nomes que foram apresentados aos 12, então os 12 oraram e instituíram eles como oficiais ali no papel de diáconos. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui a necessidade. Tá? Então, vamos aqui, deixem a Bíblia aberta, que nós vamos voltar no texto e ler os versículos aqui de maneira específica. Então, vamos lá. Verso 1, 2 e 4. Diz de novo ali: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Depois do verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então percebo ali, eu vou destacar alguns pontos do texto, onde ele diz: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos. Então este momento da história, quando está se iniciando a igreja cristã, né? Atos, no capítulo 2, ela de fato começa com a conversão ali de milhares de judeus que ouviram os apóstolos falando, pregando o evangelho em línguas que eles desconheciam. Né? Este momento atual é um momento de expansão do evangelho. Havia muita conversão acontecendo naquele momento da história. O evangelho estava produzindo os seus efeitos. A mensagem de salvação em Cristo estava ganhando adeptos e a igreja crescia de maneira bastante rápida. Diante desta expansão, diante do aumento de pessoas que foram introduzidas na igreja cristã, começaram a aparecer os primeiros problemas. Uma igreja, ela tem problemas. Por que uma igreja tem problemas? Porque nós somos salvos e nós não somos glorificados, libertos do pecado. Nós permanecemos pessoas pecadoras. E necessariamente, quando nós temos uma multidão de pecadores reunidos, haverá os seus problemas. Isso é natural. A diferença é que na igreja cristã, esses pecadores são pecadores arrependidos, que buscam reconhecer os seus pecados, os seus erros e buscam juntos crescer na fé cristã, crescer em santidade, enfim. Essa é a diferença, mas os problemas vão aparecer, porque nós somos pecadores. Então houve aqui um aumento muito rápido da igreja e os primeiros problemas passam a acontecer. Qual foi o problema? O
problema foi que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Então, de maneira bem rápida aqui, irmãos, para até não nos estendermos muito, porque não é essa a intenção, os helenistas, eles são os judeus de fala grega. E os hebreus são aqueles judeus que tinham como língua, o idioma principal, o aramaico. Então, os helenistas, eles estavam vindo a Jerusalém da dispersão. Eles habitavam em outras cidades que não eram Jerusalém. E muitos deles estavam ali na comemoração do Pentecostes, lá de Atos 2. O povo judeu que estava disperso, ele subia até Jerusalém para comemorar as principais festas do calendário judaico. Então, nessa reunião, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles pregaram o evangelho para essas pessoas e muitos se converteram e permaneceram ali. Então, esses judeus que haviam vindo, os helenistas, que haviam vindo de várias localidades e se encontravam juntos em Jerusalém, estavam ali aprendendo mais sobre a nova fé cristã que estava iniciando. Eles queriam ter mais conhecimento para poder retornar às suas cidades e continuar com a religião cristã onde eles moravam. E aí, neste momento, neste ponto aqui, começou a ter uma murmuração destes de fala grega contra os judeus que habitavam em Jerusalém, onde a maioria deles falava o idioma aramaico. Então, essas pessoas que vinham até Jerusalém para as festas, muitas vezes vinham com muito pouco recurso. Eles não tinham como se manter por muito tempo. Inclusive, as viúvas, elas costumavam a vir passar os últimos anos da sua vida em Jerusalém porque elas dependiam de esmola. Então elas viviam ali na proximidade do templo, que era um local, um dos pilares do judaísmo é a caridade, a esmola. Então elas recebiam algum tipo de sustento para se manter. Então essas mulheres, essas viúvas helenistas que estavam ali, começaram a se queixar. Esses cristãos, esses judeus helenistas que haviam se convertido, perceberam que havia uma diferenciação no tratamento entre os necessitados que habitavam originalmente em Jerusalém, daqueles que haviam vindo até ali. Então, daí surge essa reclamação por parte desses judeus de fala grega. A reclamação é: as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, o cuidado com os pobres na igreja, neste momento, estava sendo ali providenciado pelos próprios apóstolos. Era aquele grupo dos 12, nós vimos aqui no texto, eles são chamados os 12, era eles mesmos que cuidavam de todas essas coisas. Eles que estavam ali providenciando o sustento dessas pessoas que estavam ali. Mas eles perceberam que esse cuidado que eles estavam providenciando já estava atrapalhando o seu principal ministério, o principal ministério dos apóstolos. Qual era o principal ministério dos apóstolos? A pregação da palavra de Deus. E aí então eles chegaram à conclusão de que o ministério que Deus havia confiado a eles, que era a oração e a pregação, estava sendo prejudicado por eles terem que providenciar esse cuidado para uma multidão de pessoas necessitadas naquele momento. E aí eles perceberam que acabariam por não fazer nenhuma das duas coisas com excelência. Olha, nós não vamos nem pregar direito, não vamos ter condição de ter tempo para proclamar o nome de Cristo, para ensinar essas pessoas, para discipular, para fortalecê-los na fé para o seu retorno. Não vamos fazer isso bem, da mesma forma que nós estamos acabando negligenciando um grupo aqui, mesmo sem querer, por conta da quantidade de tarefas. Eu creio que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, nos deparamos com uma rotina, tanta coisa para fazer, que a gente percebe que não está fazendo nada bem. A gente está focando em várias coisas ao mesmo tempo, e aí chega um ponto que tu precisa, olha, eu tenho que abandonar algo, abrir mão de alguma coisa, porque senão eu não vou fazer nada direito. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Os apóstolos perceberam que essa exigência do cuidado, mais o ministério principal deles, estaria sendo negligenciado. Então, vamos ter que achar uma solução para isso. Agora, é importante destacar aqui, irmãos, que em nenhum momento no texto nós vamos ler que este serviço
que a Bíblia chama de servir às mesas, né? Era menos importante do que a pregação da palavra. Em momento nenhum diz aqui que o serviço, o atendimento dessas pessoas necessitadas era menos importante. Olha, nós vamos continuar pregando o evangelho porque é mais importante a pregação do que o serviço, do que atender essas pessoas necessitadas. O texto não diz isso. O ponto está na função que Deus havia determinado àqueles homens. Deus havia dado àquele grupo de 12 um papel a cumprir como apóstolos. Não é uma questão de valor mais importante ou menos importante. É unicamente uma diferença na função que Deus confiou a eles. Então Deus, na sua multiforme graça, Ele dá dons diferentes para os membros da sua igreja. Não há uma diferença. Falei bastante sobre isso na última pregação. Não há uma diferença de valor entre os membros. O pastor ele é mais importante. Não é. Ele apenas tem uma função diferente, mas todos os membros do corpo são importantes para o corpo. Seria a mesma coisa de você dizer que o seu braço direito é mais importante do que o seu pé esquerdo. Não, ambos são importantes. Para um corpo saudável, é importante que ambos os membros estejam saudáveis. Então nós não temos em momento algum, no Novo Testamento, no ensino apostólico, onde quer que seja, uma diferença de valores dentro da igreja. Pessoas mais importantes e pessoas menos importantes. O que nós temos é uma diferença de função. Deus elege alguns para ser olhos, os outros ouvidos, o outro boca, o outro braço, mas todos são importantes para o corpo crescer de forma saudável. A pessoa que se dedica servindo aos seus irmãos na limpeza da igreja, efetua diante de Deus um trabalho tão importante quanto o pregador no domingo. Não há diferença de valor, irmãos. Há uma diferença apenas na função. Tá? Vimos aqui a necessidade que se apresentou. Né? O porquê que esses homens foram escolhidos. Começou a haver uma necessidade no serviço para que os apóstolos pudessem se dedicar àquilo que eles haviam sido chamados. Eles então ordenam uma escolha. Tá? E agora nós vamos ver isso. A escolha. Vamos ver de novo o verso 3 e o verso 5 e 6. Ele diz, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Verso 5. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Então vejamos, destacar alguns pontos aqui. Tá? Diante dessa necessidade, uma decisão precisou ser tomada. O grupo dos apóstolos aqui olhou para a situação e percebeu que eles deveriam se dedicar àquilo pelo qual eles foram chamados. Se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E aí eles então dizem, irmãos, escolham entre vocês 7 homens. E aqui nós vemos algo interessante. Porque estar na liderança, como era a questão dos apóstolos, estar na liderança de uma igreja, normalmente é estar na tentação de querer ter o controle sobre tudo. Estar na liderança envolve uma tentação de querer controlar os mínimos detalhes. Por um bom tempo eu me questionei se os candidatos ao diaconato não deveriam ser entregues pelo corpo pastoral, pela liderança pastoral, os nomes. Os pastores indicarem aqueles irmãos que estariam aptos para isso, como uma espécie de filtro. O pastor está mais envolvido, conhece mais particularmente os irmãos, então
talvez não seria melhor os pastores trazerem alguns nomes, sugerirem esses nomes, e aí então a congregação avalizar ou não a escolha dessas pessoas. Só que quando a gente vai para o texto bíblico, o que nós vemos? Especialmente esse que nós estamos analisando. Nós temos o contexto de que os apóstolos não apenas exerciam liderança, né, irmãos? Nós estamos falando de um grupo de homens que foi revestido de uma autoridade singular. Nós estamos falando de homens que foram os representantes diretos do Messias. O ministério apostólico era como uma extensão do ministério messiânico. Eles eram representantes, eles tinham autoridade na terra como representantes, foram revestidos de uma autoridade especial que não foi dada a mais ninguém. Nós vemos esses apóstolos operando sinais e milagres na semelhança de Jesus. Nós vemos um revestimento especial de autoridade sobre eles. Se nós tivéssemos alguma dúvida sobre a palavra, hoje nós vivemos tempos onde há vários textos em debate entre vertentes do cristianismo ortodoxo, onde não há consenso. Séculos e séculos passaram e não há consenso em alguns textos que são difíceis. Se nós tivéssemos um apóstolo entre nós não teríamos essa questão, porque nós chamaríamos eles, uma reunião com o apóstolo, e ele diria, o texto significa isso. Sanaria a dúvida. Por quê? Porque eles tinham essa condição de representantes. Era um braço do ministério messiânico. E este grupo de 12, o que eles fizeram diante da necessidade que se apresentava ali como um desafio para uma igreja que está começando, em formação? Eles disseram para a igreja, olha igreja, nós temos aqui alguns homens para sugerir para vocês. Foi isso que eles disseram? Não, eles disseram, irmãos, escolham. Escolham vocês entre os homens da congregação, escolham 7 pessoas. Escolham 7 desses homens. Eles não usaram da sua autoridade para concentrar o poder sobre eles. Eles poderiam ter feito isso, mas não foi o que eles fizeram. Pelo contrário, eles dividiram a responsabilidade com o corpo todo. É importante ressaltar que a igreja, ela trabalhou na eleição destes homens sem nenhum tipo de indicação ou de voto dos apóstolos. Nós não vemos no texto os apóstolos colocando alguns nomes, ou eles mesmos votando entre esses 7 homens. Os 12 apenas deram alguns critérios para a escolha, que nós vamos ver depois na sequência. E aí a igreja fez sua escolha, e somente depois disso apresentaram estes homens aos apóstolos, é o que diz o texto. Que aí então, orando, lhes impuseram as mãos. Só depois eles escolheram e apresentaram para os apóstolos. Os apóstolos então confirmaram a escolha por meio da imposição de mãos. É importante sempre dizer, irmãos, que essa imposição de mãos não tem nada sobrenatural ou místico, como algumas igrejas tratam essa questão de impor as mãos, né? A imposição de mãos, ela só tem uma simbologia de transmissão de autoridade. É como se os apóstolos estivessem ali simbolizando que eles estavam avalizando aquela escolha e transferindo sobre aqueles homens aquela responsabilidade que agora estaria sobre eles, de cuidar do serviço, às mesas naquele momento. Tá? Então, irmãos, há sempre uma pergunta aqui que acaba pairando no ar. Tá? Não seria perigoso delegar uma decisão tão importante como essa para a congregação? Talvez é uma dúvida que normalmente surge. Eu creio que muitas igrejas, onde o modelo de governo, nós estudamos aqui em eclesiologia todos os modelos que existem hoje, onde o modelo não é congregacional, ou seja, onde não é a congregação que toma todas as decisões, onde há um grupo, um presbitério que está ali filtrando, ou até o episcopal, onde
o pastor, o bispo é o dono, né? O líder maior da igreja. Nesses outros modelos, que não aquele que delega à igreja a responsabilidade das decisões, eu creio que muito disso acaba acontecendo, esse poder concentrado, justamente por um medo como esse. Talvez a igreja não tenha sabedoria para fazer essa escolha. Talvez seja perigoso delegar para pessoas que estão chegando, que recém se tornaram membros, e aí já vão estar decidindo sobre algo tão importante. Talvez a igreja não tenha ainda maturidade. Por outro lado, irmãos, não é difícil imaginar os motivos da tranquilidade dos apóstolos diante disso. Você não vê nenhuma preocupação aqui no texto. Você vê que eles delegaram, escolham entre vocês. Façam essa escolha. E aqui eu vou apresentar 2 motivos para essa tranquilidade dos apóstolos. Por essa falta de medo de uma má escolha por parte da congregação. O primeiro motivo é porque os 12 se dedicavam ao ministério da palavra. O primeiro motivo é que, por causa dos apóstolos, se dedicarem a ensinar. Os apóstolos eram dedicados a discipular. Eles estavam ensinando de maneira correta e bíblica. Então, irmãos, nesse processo de discipulado que os apóstolos se dedicavam, eles ensinavam a maneira correta de fazer uma escolha. Eles ensinaram o que a palavra ensina. Eles ensinaram o povo a fazer essa escolha. Então, nós não precisamos temer delegar à congregação isso desde que a congregação esteja sendo ensinada sobre o assunto. É isso que nós vamos fazer aqui, é isso que nós temos feito. O diaconato não é uma novidade para nós, que já estamos aqui há algum tempo, já tivemos todas as doutrinas fundamentais sendo estudadas na quarta-feira. Nós já conhecemos um pouco, mas nós vamos conhecer mais. Não há pressa nesse processo. Lembra? Era para ter acontecido essa escolha há mais tempo, já anterior. Mas precisamos apurar algo? Não, vamos ser bíblicos, vamos ensinar de maneira correta, para que todo membro tenha condição de, no dia de fazer essa escolha, fazer de forma correta, de forma bíblica. Podemos errar no processo? Podemos. Mesmo com instrução, nós podemos errar e provavelmente vamos em algum momento. Mas nós não podemos errar por negligência no ensino, por deixar as pessoas sem instrução. É por isso que nós estamos gravando esses estudos. Nós não estamos disponibilizando os estudos para que a igreja se torne conhecida. Não, nós estamos disponibilizando para aqueles irmãos que não moram em Passo Fundo, para aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje por conta da pandemia, enfim. Mas nós queremos que todos estejam aptos e ensinados, instruídos biblicamente, para minimizar o nosso erro, os riscos que possivelmente nós sempre corremos. Tendo em posse, em mente, o conhecimento da palavra sobre o que é ser um diácono, por que a igreja tem que ter diácono, qual o papel deles, o que eles precisam fazer, quais são as suas qualificações. Sabendo de tudo isso, nós vamos poder fazer uma escolha segura. Nós não precisamos ter medo em delegar à congregação, porque a congregação foi ensinada, assim como é o caso aqui dos apóstolos, que se dedicavam ao ministério da palavra. E a segunda, e talvez a mais importante dos motivos, é que os discípulos, os apóstolos, eles tinham a certeza da soberania de Deus. Eles tinham certeza do cuidado de Cristo com a sua amada igreja. Eles tinham a certeza de que o mesmo Espírito que operava sobre eles também estava sobre cada um dos crentes. E isso capacitaria cada um a fazer a decisão correta. E aqui a gente cai no cuidado com a membresia de uma igreja. Quem é que se torna membro de uma igreja local? Qual é o requisito? Ser crente. Esse é o requisito. Ser crente e voluntariamente querer
se envolver com uma congregação que tem uma confissão de fé. Eu creio como eles e quero me unir a eles com o propósito, proclamar o nome de Cristo nessa cidade. O pré-requisito é ser crente. Como que nós sabemos que alguém é crente? No tempo dos apóstolos não teria tanta dificuldade. Por quê? Porque receber Cristo naquele momento era receber perseguição. Era perder direitos. Era ser perseguido pelos judeus, do qual você fazia parte até ontem. Ao menos nesse momento de Atos, onde a igreja ainda era composta de judeus, na sua grande maioria. Então, para eles, não havia muita dúvida quando alguém afirmava, não, mas eu creio nesse Cristo. Né? Já hoje, não. Hoje a gente precisa de um pouco mais de tempo. Por quê? Porque hoje é fácil se dizer cristão. Mas nós temos que ter um pouco mais de tempo para avaliar se a pessoa entendeu os custos do discipulado. Se ela entendeu de fato, se ela de fato crê em Cristo como Senhor Salvador e hoje é um servo do Senhor. Então nós não temos que ter pressa em crescermos como igreja numericamente. Nós precisamos ter o desejo mútuo de sermos todos crentes no Senhor juntos, unidos a Ele, crentes verdadeiros, porque isso minimiza o erro. Se você é crente, você é habitado pelo Espírito, que lhe capacita, que lhe dá dons, e que vai lhe guiar na escolha que você tem que fazer. Então, irmãos, hoje nós não temos motivos para não seguir este mesmo caminho dos apóstolos. Nós só vamos errar se nós não tivermos o devido cuidado nesses pontos que eu alistei. Se a gente começar a admitir pessoas na membresia que não são de fato crentes ou que não demonstraram evidências disso, a gente não escolhe alguém para ser membro, até mesmo um diácono, porque nós gostamos da pessoa, porque nós somos amigos ou algo do tipo. Não é assim que funciona. Então, seguindo esses cuidados, nós podemos confiar que Deus está conosco e Ele vai nos abençoar em nossas decisões. Ele estará conosco. Mesmo se errarmos, Deus estará conosco e vai nos fazer crescer por meio do erro, para que a gente não cometa posteriormente, vai nos trazer maturidade, enfim. E aí então nós vamos para o último ponto aqui desse texto, onde os 12 estabelecem aqui o critério. E aí nós temos os critérios aqui nos versos 13 e 5. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Este parecer agradou a todos, e aí então eles elegem ali os 7 homens que serviriam no diaconato. Irmãos, esse é apenas o primeiro texto que nós estamos vendo sobre o assunto. Nós veremos ainda outros textos que vão ser muito mais profundos nas questões dos critérios. Nós vemos textos onde isso é aprofundado. E nós vamos entender com maior clareza como que nós devemos escolher aqueles irmãos que vão servir como diáconos na nossa igreja. Mas aqui nós já temos alguns poucos critérios que devem ser utilizados por nós. Qual que é o primeiro critério no verso 13 que ele alista? Boa reputação. Esse é o primeiro critério. Tá? São irmãos. O que é ter boa reputação? São irmãos que não possuem nada na sua vida que possam acusá-los. O candidato ao diaconato, ele precisa ser um modelo a ser seguido. Tem que ser um modelo para os outros irmãos. É um modelo de discípulo. É alguém que você olha e pode se espelhar. Nossa, eu quero ser um crente como ele. É alguém que estuda a palavra de Deus, é alguém que se dedica. Eu vejo essas marcas na vida dele. Ele é um modelo de irmão. É alguém que está sempre disposto a servir. Ele é um modelo de marido, se for o caso. Modelo de pais também, se for o caso. Ele tem que ser um modelo de patrão ou de empregado.
Enfim, ele precisa ser um homem que tenha uma conduta que é digna de elogios. Isso é ter uma boa reputação. E esse é o primeiro critério apresentado aqui. O segundo é que esta pessoa precisa ser cheia do Espírito. Como que eu identifico uma pessoa cheia do Espírito? Em primeiro lugar, é um homem de oração e que ama a palavra de Deus. Isso é perceptível na vida de uma pessoa. Você percebe alguém que ama a palavra de Deus quando você conversa com a pessoa. A palavra permeia os assuntos. Está sempre com interesse de conhecer, de aprender, de debater, de tirar as suas dúvidas. É uma pessoa que está sempre presente na vida da igreja. Está sempre presente na vida da igreja local. Está envolvida. Você enxerga essa pessoa se oferecendo, ajudando, auxiliando, se envolvendo com as pessoas. E além disso, você perceberá algumas marcas distintivas. Essas marcas distintivas são as marcas do fruto do Espírito Santo. É uma pessoa cheia do Espírito, é uma pessoa que você observa as marcas do Espírito. Onde nós temos as marcas do fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5. Ou seja, nós vamos encontrar, ou melhor, nós precisamos encontrar estas marcas na vida de um candidato ao diaconato. Que marcas são essas? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você deve buscar isso. Quando vocês forem tomar essa decisão, vocês têm que procurar por homens que apresentem essas marcas. Onde você olha e você enxerga. Você consegue perceber isso na vida dele. Uma pessoa amorosa, alegre, que não perde a paz por qualquer coisa, que é paciente, que busca o bem de todos, que age com bondade, que é fiel ao Senhor, à sua esposa, enfim, que é mansa, ou seja, ensinável. Ela é uma pacificadora, não é alguém que vive buscando conflito e que ela consegue dominar a si mesma. Não perde o controle por qualquer coisa. São marcas não opcionais aqui para nós na escolha dos diáconos. São marcas fundamentais nessa escolha que faremos mais adiante. E por fim, o terceiro critério apresentado neste texto é que esses homens precisam ser cheios de sabedoria. É importante ressaltar, irmãos, que sabedoria é diferente de conhecimento. Tem bastante crente que conhece muito de teologia, mas quando os problemas aparecem, quando precisa colocar em prática a teologia que ele conhece, ele já não possui sabedoria para isso. Vou dar um exemplo. A pessoa viu um irmão em pecado. Viu um irmão cometendo um pecado grave. Ela sabe teologicamente que ela precisa ir lá exortar o irmão, seguindo os passos da disciplina eclesiástica. Mas aí o que ela faz com esse conhecimento teológico que ela possui? Ela não coloca em prática. Ao invés de ir exortar o irmão, ela fala com outra pessoa. Ah, vi fulano fazendo isso, vamos falar com o pastor, vamos lá comigo. Então é alguém que tem conhecimento, porque sabe o processo, sabe o que deveria ser feito, mas não tem sabedoria. Não consegue colocar aquilo em prática. Então nós precisamos de pessoas que sejam sábias e consigam colocar em prática a teologia que já conhece. Consiga viver de fato com o conhecimento que ela já adquiriu da palavra.
há uma diferença significativa aqui que nós devemos observar. Buscar irmãos cheios de sabedoria. Qual foi a conclusão dessa escolha toda? Nós vemos no verso 7. A palavra de Deus crescia. Depois da escolha que eles fizeram, né, apresentar aqueles 7 homens, eles serem autenticados ali, autorizados pelos apóstolos, a palavra de Deus então cresceu. E em Jerusalém, o grupo dos discípulos aumentava. Mais e mais pessoas se convertiam. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Nós vemos no Evangelho de Mateus aqui, os religiosos, né? Jesus censurando escribas, fariseus, sacerdotes, mas depois, em Atos, nós vemos que muitos deles, que talvez até tiveram lá no templo embates com Cristo, acabaram se convertendo depois, com a pregação apostólica, com tudo que aconteceu nos eventos seguintes. Então, o efeito posterior da nomeação dos apóstolos foi que este grupo de 12, eles puderam se dedicar à palavra de Deus. Eles puderam se dedicar exclusivamente ao ministério da oração. E como resultado disso, dessa escolha que foi feita, dessa divisão de tarefas, destes homens que foram levantados para auxiliar os apóstolos, o resultado foi que aumentaram o número de discípulos. E esse aumento foi tão expressivo que Lucas aqui registra em Atos, que muitos sacerdotes, um grupo improvável, se converteu, abraçaram a fé em Cristo. Então o que nós vemos aqui é que a igreja começa a tomar uma forma, a partir de Atos 6, com a escolha desses homens. Ela começa a se organizar. E com o seu rápido crescimento, aparecem as primeiras necessidades. E é nesse contexto que surgem os primeiros oficiais aqui da igreja local. Um grupo muito importante chamado de diáconos. Tá? Então, irmãos, na sequência dos nossos estudos, nós vamos ver todos os demais textos que lidam com esse tema. Então, nós vamos ver exatamente qual a função mais específica, os muitos critérios que são dados ao longo do Evangelho, especialmente por Paulo nas suas epístolas a Timóteo. Tá? E aí, então, nós vamos adquirindo conhecimento sobre esse assunto. Aqui hoje era apenas uma introdução, o primeiro texto que trata sobre esse grupo, o que aconteceu para esses diáconos serem instituídos, como a escolha foi feita, por quem foi feita e quais foram os critérios iniciais usados aqui para essa escolha. Espero que tenha ficado claro, tenha dado para compreender bem ao menos esse texto de Atos. E aí, conforme o andamento, nós vamos nos aprofundando. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar alguma? Pode falar. Provavelmente pelo tamanho e a necessidade que se apresentou naquele momento. O texto não nos diz exatamente o porquê de 7, mas a gente pode supor que era o necessário para atender aquela situação, de tal forma a deixar os apóstolos focados naquilo que eles haviam sido chamados a fazer. Mas não há nenhum, ao menos o texto não nos diz, nenhum motivo especial. E nem que a gente precise seguir essa regra. Ou seja, a igreja precisa ter 7. Não, precisa ter diáconos suficientes para atender as necessidades, de tal forma que os líderes chamados para ministrar a palavra de Deus e orar, o ministério de oração e do ensino, foquem nisso, possam ficar focados nisso e não precisando atender todas as demandas. Isso também chega a um ponto que a igreja necessita. Às vezes o pastor consegue atender, como os apóstolos até um determinado momento conseguiam atender. Mas chega um ponto que se faz necessário e fundamental a presença desses homens auxiliando. Alguém mais? Uma mais pergunta? Pode falar. O mestre ele tem o dom de ensino. Tá? O diácono ele não necessariamente tem um dom de auxiliar na questão do ensino da palavra de Deus. Tá? Então, o mestre sempre está associado a ensinar a palavra. O diácono ele não tem essa necessidade como característica fundamental. O diácono ele serve, a própria palavra diácono é serviço.
Ele está para auxiliar nas necessidades operacionais, atendimento a irmãos em necessidade, tudo aquilo que envolve outras questões que não o ensino de oração. Muitas igrejas acabam confundindo. Hoje em dia você vê muitas igrejas onde os diáconos eles acabam tendo funções espirituais. É bem comum essa confusão, tá? Mas a Bíblia não faz uma distinção bem clara dos grupos. Alguém mais? Ok, então, irmãos. Então, nos encontramos aqui domingo, 9h30 da manhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos.